sucesso de qualquer bolo é o balanceamento da receita. Lembra daquela receita básica que eu te falei, que é dos ingleses, que é tudo a mesma quantidade? Então, a gente parte sempre dessa base. É uma base que eu sempre falo e que eu sempre estou falando nos vídeos todos, eu sempre igualo a quantidade de açúcar com a quantidade de farinha. Sibeli, mas vai ficar muito doce. Aí eu vou te dizer novamente, não, ele não vai ficar muito doce, ele vai dar estrutura, porque o açúcar não serve só para adoçar. Ele serve também para dar estrutura e dar umidade na nossa massa. Sibeli, eu não quero colocar a mesma quantidade de farinha de trigo com a mesma quantidade de açúcar. Como é que eu faço? Olha, como é que eu faço aqui na cozinha afetiva? Eu coloco ali pelo menos 80% da quantidade da farinha. E sempre dá certo. Sempre, 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 tá? O que você tem que desconfiar é se o açúcar estiver muito elevado da quantidade de farinha. Por exemplo, se tem lá meio quilo de farinha e tem 700 gramas de açúcar, aí é estranho. Então, o açúcar tem que se igualar à quantidade da farinha de trigo. O do fermento, eu uso a quantidade que eu vi lá na Química dos Bolos, que é 4 gramas para 125 gramas de farinha de trigo, tá? O líquido, eu posso te dizer que ele é opcional, porque no Vitória Sponge Cake praticamente não vai líquido. Claro que o líquido vai dar maciez no bolo, que é o caso do leite. Você pode usar suco de laranja, suco de limão, você pode usar qualquer líquido dentro da sua receita, inclusive água. O leite é bom porque ele tem proteína e ele vai trazer várias características importantes para um bolo. Detalhe, não esquece do sal. O sal, ele é um realçador de sabor e ele vai ajudar a você realçar o gosto da manteiga, o gosto do leite e tudo que tiver dentro da batedeira. Sibeli, mas por que a confeitaria não usa manteiga com sal, já que a gente vai precisar colocar sal? Pelo seguinte, a indústria, ela coloca a quantidade de sal que ela quer ou que a legislação permite, que se eu não me engano, são 2%. Na confeitaria, a gente prefere nós mesmas colocar a nossa quantidade de sal para que a gente consiga ter um controle. O bolo vai dar errado? Não. O bolo vai talhar? O bolo não é por isso que vai talhar. É só a questão da gente conseguir ter um parâmetro. É a mesma coisa do fermento na farinha de trigo. Confeiteiro não precisa de fermento na farinha de trigo, porque a gente quer saber a quantidade que a gente está colocando, tá bom?